O sabor azedo é uma das características comuns aos ácidos, os quais, assim como todas as substâncias azedas, estimulam a salivação. O uso do vinagre ou do suco de limão em saladas está associado a esse fato. O aumento da quantidade de saliva facilita a ingestão. Os ácidos estão presentes em vários momentos do nosso cotidiano, desde o ácido cítrico presente no suco de laranja que tomamos, até o ácido clorídrico do suco gástrico presente no nosso estômago, que utilizamos no processo de digestão. Quer saber mais sobre os ácidos? Então, assista a esta videoaula até o fim. Ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, formação de íons, liberando como único cátion o H+, ou o H3O+, que é chamado de hidrônio. Observe esse esquema geral. A gente tem HNA, esse N daqui está representando o número de átomos de hidrogênio, quando em presença de água, libera íons H+. Vocês podem observar o exemplo da ionização do HCl. Em presença de água, libera H+, e Cl-. No caso do H2S, a gente, em presença de água, tem a liberação de 2H+, mais S-2 ou 2-. Observe que esse 2, que vem após o hidrogênio, o índice 2, ele vai ser colocado à frente do hidrogênio e na parte de cima do enxofre. Então, a gente sempre vai pegar o número que vem depois do hidrogênio e colocar na frente dele e em cima no outro. Observe agora o H2SO4, um ácido bastante conhecido, ácido sulfúrico. Novamente, ó, o 2 vem para frente dele e para cima no outro. Isso para manter a neutralidade das cargas. Nós temos duas cargas positivas e duas cargas negativas. Se essas quantidades estiverem diferentes, então alguma coisa está errada. A classificação dos ácidos é realizada a partir de vários critérios diferentes, que variam desde a presença ou não de oxigênio até a medida da capacidade de ionização da água. Então, para efeito de nomenclatura, os ácidos eles são divididos em dois grupos. Os hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio, e os oxiácidos, que são ácidos que apresentam oxigênio em sua composição, em sua constituição. A nomenclatura dos ácidos, dos hidrácidos, né, ela é bastante simples. É ácido mais nome do elemento mais hídrico. Então, é um ácido que só tem hidrogênio e o elemento. Ácido, nome do elemento. Se tiver vogal no final, a gente tira e acrescenta a terminação hídrico. Exemplo, HCl, ácido, Cl é cloro, a gente tira a vogal e acrescenta a terminação hídrico. O ácido clorídrico ele consiste no gás cloreto de hidrogênio dissolvido em água. Quando impuro, ele é vendido no comércio com o nome de ácido muriático, sendo usado principalmente na limpeza de pisos, de superfícies metálicas, antes do processo de soldagem. O HBr, ácido, Br é bromo, tira a vogal, acrescenta hídrico, ácido bromídrico. O H2S, esse é um pouquinho diferente, porque S é enxofre, a gente utiliza uma parte do nome dele em latim, sulfurum, então sulfi, e acrescenta o hídrico, sulfídrico. O ácido sulfídrico é um gás venenoso incolor formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais que contêm o enxofre, sendo responsável em grande parte pelo cheiro de ovo podre. Aquele que de vez em quando a gente sente na sala e sempre é difícil identificar quem é o autor ou a autora, né? Ao pressentirem o perigo, certos animais, como o gambá e a maritaca, por exemplo, liberam uma mistura de substâncias de odor desagradável, entre as quais está o H2S, o gás sulfídrico. O HCN também é um pouquinho diferente, porque tem carbono e nitrogênio, dois elementos, a gente chama isso de ciano, então vai ficar ácido cianídrico, que é o nome
com que se indica uma solução aquosa do gás cianídrico, que é incolor, com cheiro característico de amêndoas amargas. Por ser muito venenoso, esse gás já foi utilizado nas execuções em câmaras de gás. Sigamos agora para os oxiácidos, os ácidos que têm oxigênio na sua composição. Nós temos algumas possibilidades de nomenclatura. A primeira é quando o elemento central ele forma um oxiácido. A gente vai escrever ácido, nome do elemento e a terminação ico. A gente tem, por exemplo, H3BO3, então o elemento central é o boro, ácido, boro, sem a vogal, acrescentamos ico. Todas as proparoxítonas são acentuadas, então ácido bórico e não borico. Um outro exemplo é o H2CO3, nesse caso é o carbono, né? Então a gente tem ácido carbônico pelo mesmo motivo do anterior, que é o ácido mais importante economicamente, conhecido como um ácido fraco. O ácido carbônico é um ácido fraco extremamente instável, que se forma somente em equilíbrio dinâmico entre a água e o gás carbônico. Então, um ácido bastante instável que se decompõe facilmente, mais facilmente do que se ioniza, apresentando um pequeno grau de ionização. A segunda nomenclatura para os oxiácidos, o elemento central ele forma dois oxiácidos diferentes. Vocês observam que a base da nomenclatura dos ácidos é a mesma, ácido, nome do elemento, o que vai mudar é a terminação, sem oxigênio hídrico, com oxigênio hídrico, ou ico ou oso. E aí a gente tem uma diferença agora, porque o oso a gente vai utilizar quando o elemento central tem o menor número de oxidação dos dois possíveis. E ico quando for o maior dos dois possíveis. Vamos ver o exemplo do H2SO3. H2SO3 é ácido, sulfuro, do enxofre, né? Sulfuro. H2SO4 seria o outro ácido, né? Ele forma H2SO3 e o H2SO4. Então, nós teríamos ácido, o sulfuro. No primeiro caso, nós vamos utilizar o oso e no segundo caso, nós vamos utilizar o ico. Por quê? Vamos lá. O hidrogênio, na maioria dos compostos, é mais 1. O oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2. Se eu multiplicar 2 vezes mais 1, isso aqui vai ser igual a mais 2. 3 vezes menos 2, isso aqui vai ser igual a menos 6. Mais 2 menos 6 é menos 4. Para que a soma dê zero, eu vou inverter o sinal. Então, ficaria número de oxidação do enxofre mais 4. Nesse outro caso aqui, nós teríamos mais 1 do hidrogênio, menos 2 do oxigênio, 2 vezes mais 1, mais 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 2 menos 8, menos 6, vou inverter o sinal, mais 6. 2 mais 6, 8, menos 8, 0. Então, o número de oxidação dele aqui é mais 6, ou seja, eu tenho o maior número de oxidação, ico, e aqui o menor número de oxidação, oso. O ácido sulfúrico, ele sim é o ácido mais importante economicamente e é conhecido como burro de carga da indústria química. Na década de 60, o grau de desenvolvimento industrial de um país ele era avaliado pela quantidade de ácido sulfúrico que esse país produzia e consumia. E uma das principais propriedades do ácido sulfúrico é a sua ação oxidante, principalmente desidratante, quando ele está concentrado. Uma situação especial dos oxiácidos, a gente tem o elemento central, ele forma 4 oxiácidos diferentes. Isso vai acontecer com os elementos do grupo 17 ou 7A da tabela periódica. Para diferenciar, nós vamos ter 4, 2 vão ser maiores e 2 menores. Nós vamos utilizar os prefixos per e hipo. Veja o exemplo, HClO4, nós teríamos ácido, aí o cloro, mais a terminação ico, HClO3, ácido clórico, também, HClO2, ácido cloroso, HClO, ácido cloroso. E aí, observem essa diferença, né? Determinando da mesma forma que a gente fez antes, o número de oxidação aqui do cloro vai ser mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Então, o maior dos maiores
com pé, o menor dos menores, hipo. E aí a gente consegue diferenciar os ácidos. Alguns ácidos de um mesmo elemento, ele tem prefixos de seus nomes atribuídos em função do grau de hidratação. Já seria uma situação ainda mais específica. Por exemplo, o orto é quando a gente tem duas moléculas do orto menos uma de água, aí a gente obtém o piro. Se você faz uma molécula do orto menos uma de água, a gente obtém o meta. Vamos ver um exemplo. O mais importante desse caso, né, dependendo do grau de hidratação, é o ácido fosfórico ou ortofosfórico. Esse orto é opcional, a gente pode utilizar ou não. O piro e o meta são obrigatórios. Então, H3PO4 é o ácido fosfórico ou ortofosfórico. Se eu pegar duas moléculas de H3PO4 e tirar dessas duas moléculas a molécula da água, desidratar, a gente vai obter o ácido pirofosfórico. Se a gente fizer a mesma coisa com uma molécula apenas, a gente vai obter o metafosfórico. Ah, não entendi não. Como seria isso? Imagina que eu multiplico aqui. Vai ficar 2 vezes 3, H6, 2 vezes 1, P2, 2 vezes 4, O8. Agora eu vou eliminar uma molécula de água. 8 menos 1, HPO. 8 menos 1, 7. O fósforo só tem na parte de cima e a água 6 menos 2, 4. Então, H4P2O7 seria a fórmula do ácido pirofosfórico. E no outro caso, a gente vai diminuir H3PO4 menos uma molécula de água, menos H2O. Então, 3 menos 2, 1, P, O. 4 menos 1, 3. Então, o ácido metafosfórico seria o HPO3. Então, o grau de de hidratação ele indica a retirada de moléculas de água da fórmula de um ácido para que este se origine um novo oxiácido. Segundo esse critério, os ácidos podem ser classificados em ácido meta, como eu disse para vocês, que possui o menor grau de hidratação que um ácido pode apresentar, e é originado a partir da perda de uma molécula de água por um ácido orto. Já o ácido piro, ele possui uma quantidade de água superior à do meta e inferior à do orto. Ele é originado quando multiplicamos um ácido orto por 2 e em seguida retiramos uma molécula de água. Foi o H4P2O7, como a gente viu, né? O ácido orto ele possui o maior grau de hidratação de um ácido que pode apresentar, e ele é sempre um ácido comum que apresente um número de hidrogênios e oxigênios suficiente para permitir a retirada de uma molécula de água. Foi o caso do H3PO4. Essa tabela ela representa quais são os principais ácidos. Se vocês observarem, a gente tem aqui no grupo 4, a gente tem o carbono, ácido carbônico. Aí a gente tem na sequência no grupo 5 o nitrogênio, fósforo e arsênio. Então, ácido nítrico e nitroso, ácido fosfórico, fosforoso. Aqui a gente tem o enxofre, o selênio, o telúrio. Mais importante é o enxofre, cloro, bromo e iodo. Os três são importantes. São formadores de ácidos. Então, a gente percebe quais são os elementos que são os principais formadores de ácidos. E, finalizando essa aula, deixo aqui mais uma reflexão para vocês. Agora de Mahatma Gandhi. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Então a gente não tem como obter resultados diferentes, acho que Einstein que disse isso, né? Fazendo as mesmas coisas. Se a gente quer coisas novas, fazer coisas novas. Quer coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Abraço, fiquem com Deus.